Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde de hoje. A primeira questão é do Kleber Marx. André, por que as relações têm se tornado cada vez mais individualistas? Para onde foi a capacidade de criar vínculos e se entregar para o outro? Estamos todos submersos na superficialidade. Estamos com medo uns dos outros. Veja bem, meu querido, eu acredito que a sociedade estruturada do jeito que está, ela propicia que sejamos cada vez mais individualistas, na verdade. Diferente de como era a estrutura social, a estrutura da sociedade 60 anos atrás, por exemplo, em que a sociedade era predominantemente rural, em que as pessoas, vamos pegar aí, antes da própria eletricidade, eu ouço os relatos, o meu pai viu a eletricidade chegar lá no sítio, eu ouço relatos, né, do meu tio-avô, enfim, de como era a sociedade, e são muitas mudanças em tão pouco tempo. Então você pega aquela sociedade em que a família, por exemplo, as famílias, na sua grande maioria, viviam no meio rural do que no meio urbano, e eram famílias que, não tinha nem eletricidade, então favorecia que as pessoas estivessem unidas. Então favorecia muito a coletividade, o coletivo. Isso não só em âmbito familiar, mas em âmbito até de famílias para com famílias. Por exemplo, eu peguei o finzinho disso quando eu era muito menininho, criança, lá no sítio, ainda havia isso. Por exemplo, vai cortar arroz no sítio do fulano. Então todo mundo ia lá cortar o arroz. Era aquela época que se plantava arroz no sítio ainda. Hoje não existe mais isso aqui. Não tem mais plantação de arroz, por exemplo, aqui na minha região. E antes não tinha, plantava-se arroz, plantava-se feijão no próprio sítio. E aí um ajudava o outro a colher. Agora nós vamos colher o arroz lá do fulano no sítio de tal. A própria oração. Tinha-se a reza do terço. Semana que vem a reza do terço é lá no sítio de não sei quem. Ia com um monte de gente, o pessoal ia. Eu me lembro disso. Na reza do terço, depois servia café, sabe? Bolo. Eram umas coisas. Favorecia essas relações parece-me que de cuidado para com o outro. E a gente foi perdendo isso. A própria estrutura da sociedade. Hoje nós chegamos no absurdo de, dentro da mesma família, às vezes a pessoa não conversa, porque primeiro que cada um pode estar no seu quarto, o menino está vendo a programação dele aqui no YouTube, os canais que ele seleciona no YouTube, não só no computador, mas no próprio celular. Pode estar até mandando um WhatsApp para a mãe que está na cozinha perguntando se a janta está pronta. E quando estão ali, ainda que estejam no mesmo ambiente, podem estar fisicamente, apenas e tão somente, mas não estão presentes. Entende? Presentes enquanto presença de espírito. Eu estou aqui enquanto presença física, calor humano. É presença física, é um corpo, como se fosse uma cadeira que está ali do meu lado. Porque a pessoa está ali, né, conversando. Então nós vamos criando relações absolutamente individualistas. A estrutura da sociedade nos favorece isso. Por isso que a gente tem que ter muito critério, a gente tem que ter um posicionamento e um senso crítico. E diante disso, que a própria sociedade, a sociedade do descartável, é o mundo do obsoleto. Então, quer dizer, eu tive um professor que ele falava, ele fez a tese de mestrado dele, era a teoria da obsolescência. Quer dizer, tudo vai se tornando obsoleto. O celular que é lançado hoje, ele já está ultrapassado amanhã. E assim por diante. Então, as coisas que vão acontecendo de maneira muito rápida,
descartável, vamos descartando, e se a gente não tiver um senso crítico, a gente vai descartando também as pessoas. Os próprios aplicativos, e aqui eu não estou falando contra aplicativo, pelo amor de Deus, tá? Eu acredito que tudo depende de como a gente se posiciona. Eu mesmo já entrei em aplicativo, esses aplicativos que mostram a que distância a pessoa está de você, aplicativos, né? Eu entrei porque queria conhecer pessoas, né? Não estou aqui me fazendo de santinho, não, pagando de santinho, não. Eu acredito que, tanto que a minha frase lá era, um bom papo precede um encontro. Eu acredito que você conhecer pessoas. Então, são aplicativos que parece que tem gente que usa isso para uma outra forma, para absolutamente apenas, então, somente só para sexo, enfim. Aí depende da sua postura diante daquele aplicativo. Então a gente vai vivendo num mundo que vai vendo que é muito a descartabilidade. Eu uso você, jogo, vem, vai, vem outro, vem cá, né? Sobe um, vai dois, vem cá. Então a gente tem que, diante de tudo isso, a gente precisa perceber quem sou eu, o que eu quero para mim, e eu analiso com critério tudo o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que ter senso crítico e ter um posicionamento diante de tudo isso. Agora, eu estou dando aqui, levantando alguns aspectos. Se eu fosse falar de todos os aspectos sociais, por que o mundo está ficando tão individualista, eu estou jogando algumas coisas aqui. Peguei 60 anos atrás, que dei como critério a estrutura social, comparei com hoje e estou dando algumas possíveis respostas para uma questão tão ampla que, se a gente fosse estudar, isso daria uma tese de mestrado para mim, por exemplo, e é óbvio que eu não vou conseguir explicar e explanar, e nem teria essa pretensão, pelo amor de Deus, num vídeo, e num vídeo que eu também não posso me alongar muito, e não faria também um vídeo explicando aqui, teria que estudar e claro, né? Por exemplo, a partir do momento que eu estou falando que isso daria uma tese de mestrado, você requer estudo, análise, profundidade. Eu estou levantando algumas questões para que a gente possa, então, perceber que nós vivemos numa sociedade que, se a gente não tiver um senso crítico, a gente pode ficar muito individualista, e aí a gente pode olhar a outra pessoa apenas e tão somente como um mero meio para que a gente atinja um fim. E aí, então, a gente só vai estar usando as pessoas. E aí nós vamos ser muito superficiais. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Certo, Kleber? Muito obrigado pela sua participação. A próxima pergunta, do Tarcísio Freire. André Massolini, por que existem pessoas que, mesmo estando num relacionamento saudável, ainda assim elas trocam seu atual companheiro, companheira, por outra pessoa? Sei que todos nós somos livres e que as pessoas têm o direito de nos deixar, assim também como nós temos esse direito. Mas parece que vivemos num mundo onde as pessoas nos trocam como se estivessem trocando de roupa. O fato de darmos motivos e de darmos razões para a pessoa permanecer ao nosso lado não significa que necessariamente ela permanecerá, o que, na minha opinião, deveria acontecer. Então, meu querido, aqui entra, até dentro da questão, olha só, que eu acabei de falar, né, da descartabilidade das coisas, quando você diz assim, tá? Mas então não vou ficar me alongando numa coisa que eu já falei na questão anterior. A gente tem que ter esse senso crítico, prestar atenção, tomar cuidado com essa questão da superficialidade das relações. Quando você diz, o fato de darmos motivos e darmos razões para a pessoa permanecer ao nosso lado não significa que necessariamente ela permanecerá, o que, na minha opinião, deveria acontecer. Então, veja bem, só que aí é que está. O fato da gente trabalhar não significa que a gente vai ficar rico. Trabalhar não significa que eu vou ficar rico. Assim como o fato de eu ter dado as razões
a pessoa vai permanecer ao meu lado? Eu dei as razões, de acordo com a minha concepção, de acordo com quem eu sou. Eu fugi da superficialidade, eu me encontrei, eu agi de acordo com os meus critérios, eu dei as razões. Eu me dei, me doei, dei o meu melhor. E assim farei, mesmo que eu não tenha recebido. Mesmo que eu tenha recebido desconsideração, o que importa é que eu não permaneça numa situação humilhante. Que eu não perca a minha dignidade, o meu amor próprio. Eu me doei, recebi desconsideração. Opa, preciso me posicionar diante disso. Repito, não posso deixar de ser quem eu sou. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu me entrego, que eu me dou. E eu me dou por inteiro numa relação. Ok. Eu aprendi que talvez eu tenha que ir com mais calma na relação, né, que virá daqui para frente. O que eu tirei de proveito dessa é que, ao invés de eu me entregar tanto por inteiro de uma única vez, que eu vá me entregando, mas que eu talvez tenha que me entregando de forma, né, com mais prudência, com mais calma, me mostrando aos poucos, mas sem deixar de me mostrar como de fato eu sou e dando o meu melhor. Agora, ou seja, eu dou as minhas razões, só que não é pelo fato de eu dar as minhas razões que então eu vou obrigar a outra pessoa a permanecer ao meu lado. Porque senão eu vou acreditar que a pessoa está comigo simplesmente pelo fato de eu ter dado as razões para que ela permanecesse ao meu lado. E não porque eu também sou a razão dela. Eu sou a opção dela. Dentro das razões dela, ela opta por mim. É como se então eu obrigasse ela a permanecer ao meu lado porque eu estou dando o meu melhor. Então eu tiro a liberdade dela. Você entende isso? Né? Eu acabo tirando a liberdade dela. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor. Se eu estou dando o meu melhor, então eu acho que você tem que permanecer ao meu lado. Isso não deveria acontecer se eu dei o meu melhor e se eu dei todas as razões para você permanecer ao meu lado. Você não pode me deixar. Não, você pode porque você é livre. Né? Que foi o que você falou anteriormente. Sim, você pode porque você é livre. Eu dei. Se você não teve capacidade para compreender e para assimilar tudo isso que eu quis ofertar a você, quais são as suas razões, às vezes a gente fica querendo tanto saber por que a pessoa está nos deixando. São razões que estão nela, assim como nós temos as nossas. Tá, ok. Eu quero ser a sua opção. Se eu não sou mais a sua opção, então ok, é preferível mesmo que você termine comigo. E eu estou aqui com a consciência tranquila de que eu dei as razões para que você permanecesse. Porém, você tem as suas próprias razões, justamente porque você é livre. Ok, muito obrigado, Tarcísio. E o Alexandre Oliveira. O que você acha de ficar com o ex só para ir para a cama? Nossa. Se as duas partes têm consciência de que vão ficar por atração física que ainda sentem. Minha irmã está vivendo isso. Nossa, entregou a irmã, hein, Alexandre? Eita porra. Minha irmã está vivendo isso. Seu ex está convidando para sair, mas ela sabe que pelos papos que eles têm, a intenção é essa. Ele até já tem namorada e diz para ela que sente vontade de ficar com ela. E pior é que ela também tem vontade de ir para a cama com ele. Não sei o que aconselhar, porque ela fica na dúvida se vai ou não. Risos. Meu querido, olha, o negócio é o seguinte. Se quando ela fosse namorada dele, né, porque agora ela é ex, se quando ela fosse namorada dele, a ex dele sentisse essa vontade, e ele sentisse essa vontade, por exemplo, ela ia gostar? Né? Ela ia gostar de ter sido enganada, de estar sofrendo isso? Ela não ia gostar, ia. Agora, ela é ex e tem uma outra pessoa na história. Então, peraí, eu não deveria fazer aos outros o que eu não gostaria que tivessem feito para comigo. Tá? Esse é um primeiro aspecto aqui, uma questão de consciência, uma questão de ética. Mas não é nada de moral, não estou com lição de moralismo aqui. Esse é um primeiro aspecto que a gente levantaria.
Tá, a questão é, quem tem compromisso com a outra é ele, então o peso tá maior aí para ele? Ok. E ela está sendo conivente com aquela situação? Tá, beleza. E o que isso vai causar nela? Tá? Ah, eu vou sair com ele para ficar quando na verdade eu já tive uma relação com ele está com outra, eu serei amante. O que isso vai despertar em mim? E isso aí vai me trazer bem-estar? No fim das contas, isso aí vai me fazer bem? Eu estou saindo com ele, na verdade, só porque, será que não é porque eu quero mostrar que ele ainda me quer? Só para eu ter meu ego massageado? Mostrar que ele está ficando com outra, mas que na verdade ele está ficando com outra, mas está querendo ficar comigo? Ele está namorando outra, mas ainda me quer? Então, tudo isso, muitas vezes, a gente tem que questionar e colocar na balança. Quando a gente chega na questão que, na verdade, é o nosso ego que está falando muito mais alto, a gente dá uma cacetada nele e fala, meu, eu não preciso ir para a cama com o cara para que eu me sinta bem. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Não é o fato de eu ir para a cama com ele que vai mostrar que eu sou a gostosa, a poderosa, né? Meu, eu tenho que estar bem comigo mesmo e ponto. Eu vou para a cama com ele, isso aí depois vai me fazer o quê? Vai me deixar, não vai me dar uma sensação de vazio depois disso? Ou não? Só que eu acredito que esse é o tipo de raciocínio que a gente tem que ajudar a colocar aí e mostrar para a pessoa. Muitas vezes é muito mais o ego do que, na verdade, o tesão. Né? Ah, não, ela tem tesão por ele ainda. Tá, ela tem tesão por ele ainda, porém, se fosse uma outra situação, talvez ela consideraria ele escroto por estar fazendo isso. Né? Se ela tivesse descoberto uma traição dele, ela consideraria ele escroto por ter feito isso com ela. Só que é exatamente o que ele está fazendo com a outra. Agora, só que como ela está fazendo com ela não considera ele escroto. Então, na verdade, é tesão ou, na verdade, é ego? Tem muito ego aí também envolvido nessa questão toda. É aí que a gente vai ajudando as pessoas a pensarem um pouquinho e, né, perceberem um pouco como elas se sentirão em relação a tudo isso. Se isso não vai trazer, na verdade, um grande mal-estar, vai trazer um vazio que não necessariamente eu precisaria causar comigo mesmo. Certo? Muito obrigado, Alexandre, você que acabou entregando a sua irmã aqui. Obrigado a todos vocês que participaram do André Responde. Muito obrigado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe, me siga nas redes sociais, Instagram, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.